você ofertar no bazar. Se você tiver alguma coisa lá na sua casa que você ainda não conseguiu, que você ainda não usa mais, talvez está lá encostado, guardado, está só gerando volume no seu guarda-roupa, você pode trazer aqui que vai ser muito bem utilizado, né? Nós vamos usar aquilo que entrar, né? Os valores que entrarem no bazar para nós fazermos uma reforma no prédio, trocarmos também para nós trocarmos a logo que está lá fora, colocarmos uma aqui dentro, fazer a pintura também, tá bom? E além disso, nós teremos também no dia 15 de agosto, que dia, irmãos? Que dia? Tem alguém comigo? Vai ser que dia? Ah, tá, só para saber se você está comigo aqui, amém? Não dorme não. Dia 15 de agosto nós vamos ter o nosso impacto, amém? Glória a Deus. Quantos estão ativados para isso? Você vai estar aqui nesse dia? Amém? Aleluia. Então, dia 15 de agosto vai ser num domingo, vai ser um dia inteiro, onde nós vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, se você recebe muito de Deus num culto, imagina o que Deus não pode fazer em você, da sua vida, no impacto. Em um dia inteiro, sem aí 1h30, 2 horas de culto, você já recebe ali uma porção sobrenatural do poder de Deus. Imagina no impacto. Imagina um dia inteiro cheio do poder de Deus fluindo na sua vida. O que Deus não pode fazer? Amém? Quantos aqui já participaram do impacto? Já participou? Já foram abençoados no impacto? E quem não participou ainda, levanta a mão. Vocês já participaram do impacto? Não? Então você está convidada, amém? Daiana também está convidada para poder participar, tá bom? Todos estão, na verdade. Eu creio que vai ser poderoso, vai ser uma bênção. O valor, nós temos uma inscrição simbólica, que vai ser de R$40, mas ela vai ser só para custear a alimentação. Então, por exemplo, nós vamos passar aqui o dia inteiro, e aí tem o café da manhã, tem o café da tarde também, onde nós vamos servir. Então, para você não precisar se deslocar, não precisar ir para outro lugar, se alimentar, você vai ter isso tudo aqui dentro. Amém? Aleluia. Então, agora eu gostaria de ir para a palavra. Efésios 2, verso 6. Já está certinho aí? Efésios capítulo 2, o versículo de número 6. Efésios 2, capítulo 6. A Bíblia diz que e nos ressuscitou juntamente com Cristo, juntamente com Ele. E Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que nós andássemos nela. Amém? Nesses últimos cultos, nós temos pregado a respeito, né, da maneira onde nós nos comportamos na graça de Deus. Falamos a respeito da graça de Deus, aonde nós não andamos mais debaixo da lei, mas nós andamos debaixo da graça. Onde existem mandamentos na graça de Deus, que são o crer em Jesus Cristo e amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Quantos se lembram disso? Amém? Então, quando nós falamos a respeito da graça de Deus, nós percebemos que nós estamos em uma posição que é impossível nós sermos retirados dela. O Senhor, Ele colocou você em um local que é impossível você ser retirado. Ninguém, nem você mesmo, nem o diabo, nada, nem altura, nem profundidade, nada nessa vida consegue tirar você dessa posição. Quando nós falamos a respeito da nossa vida cristã, nós vamos perceber que existem dois modos de viver. Existe uma maneira que é a posicional e existe aquela que é a experimental. Existe uma maneira de viver que é a nossa posição. E qual é essa posição? É um lugar onde nós estamos em Cristo. A Bíblia diz aqui em Efésios 2,6 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos com Cristo, nós estamos assentados.
A posição de estar assentado, ela fala a respeito de você descansar. Então, se você descansa, é porque você já trabalhou, amém? Só que no caso, quem trabalhou foi Jesus, não fomos nós. Jesus, ele trabalhou. O Senhor fez todo o trabalho. Ele fez o trabalho completo para que nós pudéssemos descansar na obra dele. Para que nós pudéssemos apenas entrar nessa posição, porque aqui a Escritura diz que nós estamos juntamente com ele, ou seja, não é sozinho. Nós não estamos ali por causa das nossas obras. Nós não estamos assentados nas regiões celestes porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos as coisas corretas, porque nós oramos, lemos a Bíblia. Não é por isso, mas é porque nós estamos com Cristo. Juntamente com ele, nós estamos assentados com Cristo. Juntamente com ele, nós estamos em uma posição, nós estamos posicionados. Quando a Bíblia fala a respeito da batalha, no Velho Testamento, o tempo inteiro o Senhor ele mandava o povo de fazer apenas uma coisa: se posicione, se coloque na posição. Mas que posição é essa? É a posição de vitória. É a posição de quem é mais do que vencedor. Romanos 8 vai nos dizer que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo. Então você já é mais do que vencedor. Ainda que você esteja passando por circunstâncias ruins, você é mais do que vencedor. Ainda que o seu estado atual não seja o melhor, você é mais do que vencedor. E é aí que eu quero te dizer, existe uma diferença entre a sua posição em Cristo e o seu estado. O seu estado de espírito, o seu estado natural. O estado, ele é a única coisa que consegue ser alterado, que consegue ser mudado. Quando você, por exemplo, se acorda, tem dia que você acorda entusiasmado. Tem dia que você acorda ali animado, empolgado, feliz, alegre. Mas tem dia que você acorda deprimido. Tem dia que você acorda cansado. Tem dia que você acorda que você quer voltar a dormir. Você não queria ter acordado, você queria que você tivesse acordado 1h da manhã para poder voltar a dormir, né? Hora ou outra acontece isso comigo. Tem dia que você acorda, você está ali, você não sabe por quê, mas você está irritado. Você está de mau humor, mas tem dia que você acorda alegre. Então você percebe que as suas emoções, elas o tempo todo elas estão se movimentando, elas estão flutuando o tempo todo. O tempo todo você não permanece da mesma maneira. O seu estado de espírito, as suas emoções, elas estão o tempo todo sendo alteradas, trocadas. É por isso que nós não podemos andar pelas nossas emoções, mas sim de maneira posicional. Nós precisamos andar não de acordo com o nosso estado. A nossa maneira de viver não deve ser de acordo com o nosso estado de espírito, com a nossa maneira ali, com as nossas emoções, mas de acordo com a nossa posição em Cristo. Eu não falo de acordo com as minhas emoções. Eu não sou guiado pelas minhas emoções. Eu sou guiado pela minha posição, que é Cristo. A Bíblia fala que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Mas a Bíblia também nos fala, a mesma Bíblia, ela também nos fala para nós olharmos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então tudo é Cristo. Tudo se baseia em Cristo. Se Deus nos manda fazer algo, é sempre olhando para Jesus. Eu perdoo porque Jesus me perdoou. Eu amo porque Jesus me amou primeiro. Então você percebe que tudo é por causa de Jesus. Eu não preciso roubar porque Jesus ele já me deu todas as coisas. Então tudo é olhando para Cristo. A nossa posição ela é sempre baseada no olhar para Cristo. O maior desafio da sua vida é olhar para Cristo. O maior desafio da sua vida não é não pecar. O maior desafio da sua vida não é não fazer as coisas erradas, mas é olhar para Cristo. Porque quando você olha para Cristo, o pecado já não tem mais o mesmo gosto. Quando você olha para Cristo, você vai perceber que as coisas que antes prendiam os seus olhos, não prendem mais. Porque os seus olhos já estão muito ocupados olhando para Jesus. Você está o tempo todo ocupado olhando para Cristo. A posição é olhar para Cristo. A posição é eu estou assentado. Quando você anda de acordo com a sua carne, quando você anda de acordo com as suas emoções, você vai perceber que a carne, ela quer o tempo todo que você faça coisas. Que você faça mais coisas, que você seja ali boa pessoa, que você faça isso ou aquilo. Mas quando você anda olhando para Cristo, você percebe que Jesus já fez todas as coisas.
E quando você olha para Cristo, você percebe que Ele mesmo é quem vai fazendo todas as coisas. E você simplesmente se assenta e descansa. Ele mesmo conserta o seu casamento. Ele mesmo conserta a sua vida financeira. Ele mesmo conserta a sua vida profissional. Ele mesmo vai desembaraçando aquilo que estava embaraçado. Deus mesmo lhe vai fazendo todas as coisas. Quando nós analisamos a nossa vida, nós precisamos analisar não de acordo com o nosso estado, porque vai ter dia que você vai acordar desanimado. Talvez você vai acordar no dia do impacto, você não vai estar com vontade de ir. Você vai pensar, nossa, está muito cedo para acordar nesse domingo. Mas como você olha para Cristo, você vai lembrar, peraí, eu estou sentado com Cristo nas regiões celestes. Eu não posso andar de acordo com o meu estado de espírito. Eu não posso andar de acordo com as minhas emoções. Não é porque hoje eu estou cansado, que eu estou desanimado, que eu vou deixar de receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Quantos estão entendendo a pregação, amém? Deus, Ele simplesmente te deu uma tarefa, é olhar para Jesus. Por que o mandamento da graça é olhar para Cristo? É porque quando você olha para Cristo, quando você crê em Jesus Cristo, você crê que Jesus ele já fez todas as coisas. Quando você crê que Ele já fez tudo, você simplesmente descansa. Se alguém já fez o trabalho todo por você, você fica em paz. Quando o trabalho não está feito, quando a meta não está cumprida, nós ficamos apavorados, nós ficamos nervosos, irritados. Já viu como é que fica? Como é que é o final de mês de vendedor? Geralmente é aquela coisa atribulada, de nossa, eu preciso bater meta, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Aí chega no finalzinho do mês, ali passando para o início do outro mês, aí a gente já fica nervoso pensando, peraí, nossa, mas quanto será que vai cair de salário? Será que eu vou conseguir receber o pagamento? Será que o pagamento vai cair direitinho? Será que não vai ter nenhum erro? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Já viu como é que funciona? A cabeça fica a milhão, fica o tempo todo ali, ó, bagunçada. Mas isso é a cabeça de quem está o tempo todo pensando de maneira ali, as suas emoções, pensando de acordo com a necessidade. A minha cabeça, ela não pode estar voltada para a necessidade, mas ela tem que estar voltada para Cristo. Porque Jesus é quem me supre segundo a sua riqueza em glória. É Ele que libera sobre mim. É muito normal nós acordarmos em um dia ali, às vezes você acorda e você simplesmente pensa, nossa, mas hoje... Depois que eu acordei, eu discuti com meu esposo, discuti com a minha esposa. Nossa, mas aí hoje, meu Deus do céu, hoje Deus ele não vai me ouvir, Ele não vai ouvir minhas orações. Deus ele não vai fazer nada hoje por mim. Hoje, aí talvez você estava vindo para cá, talvez indo para o seu trabalho, aí você imediatamente aconteceu uma situação lá no trânsito. Aí chegou um camarada ali, o outro motorista, te cortou. Aí você já começou a xingar, já começou a ficar irritado com ele. Imediatamente, presta atenção, imediatamente o diabo ele já te lembra. Aí, você está xingando? Então quer dizer que como Deus vai poder te ouvir? Você está xingando, você está murmurando. Quando acontecem determinadas coisas, aí, nossa, mas eu não sou tão santo quanto eu deveria. Como é que eu vou liderar uma célula? Como é que eu vou culto hoje? Como é que eu vou olhar para a cara do pastor? E aí, eu simplesmente vou no culto como se nada tivesse acontecido. Eu pequei, eu fiz isso ou aquilo. Você percebe que tem momentos que nós andamos de acordo com aquilo que nós fazemos, de acordo com aquilo da maneira que nós estamos. Existem momentos na nossa vida que nós simplesmente olhamos para aquilo que nós fazemos, quando nós deveríamos olhar para aquilo que Jesus fez. Quando nós olhamos para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, nós entramos no descanso. Nós ficamos em paz. Por isso, hoje, o desafio é permaneça na posição. Chegou um momento da Bíblia onde o Senhor ele falava com José, olha, faz o seguinte, você vai permanecer. Eu sei que a luta, ela está sendo uma luta muito pesada. Eu sei que são muitos os seus inimigos, mas você vai fazer o seguinte, no meio da batalha você vai se posicionar e vai ficar parado. Você vai simplesmente ficar parado na posição e deixa que eu vou fazer o resto. Quando ele fez isso, tremendo igual uma vara verde, você imagina o cidadão no meio de uma guerra, milhares de soldados vindo contra ele para matar ele, e ele com seus soldados ficaram parados ali no meio daquele local de guerra, tremendo as bases, com medo, tremendo igual vara verde. Mas só que quando você se posiciona no lugar onde Deus falou para você estar,
você pode ficar em paz, porque Ele mesmo vai lutar por você. Se você está na posição que Deus colocou você, você pode ficar em paz, porque Ele é que vai lutar por você. Não vai ser você que vai lutar. A Bíblia, ela fala a respeito de um momento onde o povo de Israel estava passando pelo deserto de Moabe. E ali, eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho, e eles estavam passando por uma terra que já tinha um rei ali. O rei chamava Balaque. Qual que era o nome do rei, irmão? Não ouvi qual que era? Só falo quando todo mundo repetir. Balaque. Eu quero que você preste atenção no culto. Quando a Bíblia fala que Balaque, quando viu aquele mundaréu de gente, eram pelo menos 3 milhões de israelitas, todos eles passando pela terra dele, ele ficou desesperado, porque a terra dele era uma terra que era um deserto, sim, mas só que como ele era como a nação dele era pequena, ele ficou com medo de morrer. E aí ele fez o seguinte, fez as contas, ele olhou para os seus soldados, ele falou, não vai dar certo, eu não vou conseguir lutar contra o povo de Israel. Então eu vou fazer o seguinte, vou juntar aqui os anciãos, eu não vou ler com você a história toda, vou contar para vocês. Juntou os seus anciãos e as pessoas mais experientes da nação dele, que era Moabe. E aí, quando ele juntou aqueles povos, um dos anciãos chegou para ele e falou, faz o seguinte, em vez da gente lutar contra eles, eu conheço um cara que ele consegue resolver esse problema para nós. O nome dele é Balaão. Ele é um bruxo profissional. Quando nós falarmos com o nosso problema, ele vai mandar uma maldição. Já viu aquela frase, rogar praga? Pois é, nasceu daí. Quando ele roga uma praga, acabou. Morre tudo. É só ele rogar a praga, é só ele falar ali que as coisas vão acontecer. Beleza. Quando ele chamou Balaão, ele fez o pagamento, falou, olha, eu quero que vocês amaldiçoem a Israel. Você vai amaldiçoar Israel. E quando você amaldiçoar eles, aí para nós podermos ficar em paz, tranquilos. Números 23, verso 20. Agora, abre para mim, por favor. Números 23, verso 20. Números 23, verso 20. Olha o que o texto está dizendo. Isso aqui foi a resposta de Balaão para a vontade dele de amaldiçoar o povo de Israel. O povo, lembra, o povo estava passando lá pelo deserto e eles estavam indo pela terra prometida. Quando eles estavam no caminho, você lembra mais ou menos as coisas que aconteciam? Você já viu a novela, Os 10 Mandamentos? Você já viu ali aqueles filmes falando do povo passando? Você já viu que o povo murmurava, o povo pecava? Você já viu isso acontecendo no deserto? Então o povo murmurava, reclamava, não cria de fato que Deus ia fazer, fez o bezerro de ouro e um tanto de outras coisas. Mas aí, quando chegou uma pessoa para poder falar, para poder amaldiçoar Israel, olha o que o bruxo, isso aqui é o bruxo falando. Isso aqui não é o homem de Deus, não, isso aqui é o bruxo falando. Olha o que ele falou. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, aqui ele está falando do Senhor. Ele abençoou. Eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, ou seja, o Senhor, ele não viu iniquidade em Jacó. E nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações do seu rei. Olha que texto poderoso. Aqui a Bíblia, ela está falando o seguinte, que independente daquilo que Israel tivesse feito, Deus não via pecado em Israel. Quando Deus olha para você, escuta o que eu vou te dizer, isso aqui é uma resposta para aquilo que o diabo fala com você. Quando Deus olha para você, ele não vê pecado. Eu vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Quando Deus olha para você, quando Deus está olhando para você, talvez você acabou de pecar. Deus está olhando para você, ele não vê pecado. Ele não vê iniquidade. Ele não vê desventura. Aqui o texto está dizendo, olha, eu recebi instruções para abençoar. Eu não consigo rogar praga nesse povo, esse povo já é abençoado. Quando chega alguém, uma pessoa de fora, e tenta lançar uma praga em você, um mal olhado em você, ele não consegue, volta para trás, porque a Bíblia nos diz que não tem como lançar encantamento contra Israel. Você recebeu um induto do céu dizendo que você é abençoado. Agora, isso aqui é o Velho Testamento, não estou nem lendo o Novo Testamento com você.
A Bíblia está falando isso aqui no Velho Testamento. Falando, olha, eu recebi ordem de Deus. Ele abençoou. Eu não consigo revogar. Ou seja, a bênção que está sobre você não tem como ser removida. A bênção que está sobre a sua história, a bênção que está sobre a sua família, ela não pode ser removida. É impossível. O sangue de Jesus que cobre você, ele não pode ser tirado, nem com água rasa, com vênus, não tem como limpar o sangue de Jesus em você. Ele impregnou para toda a sua história. O sangue de Jesus está impregnado em você. É impossível de retirar. Deus não estava dizendo aqui que eles não tinham pecado. A Bíblia não está dizendo aqui que Deus não falava que eles eram pecadores. A Bíblia está dizendo que Deus não viu o pecado neles. Deus não viu o pecado. Você percebe a diferença? Deus não viu o pecado. Ele não estava dizendo que não existia. Existia. O povo murmurava, não murmurava. O povo pecava, não pecava. Fez o bezerro de ouro, adorou outros deuses. Fez um tanto de outras coisas. Pois é. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus, apesar de tudo isso, ele não viu. E ele não vê em você. E se ele não viu, mas por que ele não viu? Olha o que o texto está dizendo. Olha aqui, ó. Está com ele no meio dele. Se ouvem aclamações ao seu rei. Quem que é esse rei? É o Senhor Jesus. Sabe? Por que o Senhor não pôde ver iniquidade em Israel? É porque no meio daquele acampamento estava ali um tabernáculo. Nele existia um altar de bronze que apontava para a cruz. Aquele altar de bronze que estava no meio deles apontava para a cruz de Cristo. Todos os dias eram feitas ofertas naquele altar de bronze. E aquelas ofertas simbolizavam o cordeiro imolado lá no Calvário. Quando o cordeiro era imolado, quando Jesus foi imolado no Calvário, ele estava representando o fim dessa história. Ele estava representando que não precisariam ser feitos mais ali nenhum tipo de sacrifício, nenhum sacrifício de animal, sacrifício de bodes, de bois, de novilhos, porque o sacrifício perfeito havia sido feito. E aqui no Velho Testamento, isso aqui é uma simbologia. Então, o porquê que hoje a maldição ela não pode ser lançada contra você? É porque você tem uma posição. Você está na posição que é Cristo. Você está em Cristo. E se Cristo é em vós, então existe esperança na glória. Cristo em você é a esperança da glória. Se Jesus está com você, se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? É impossível retirar essa posição de você. Você foi colocado em uma posição que é impossível ser retirado. Quando você foi feito filho de Deus, é impossível você voltar a ser criatura. É impossível você deixar de ser filho. Se você pegar ali a sua carteira de identidade, você pode até não gostar do seu pai e da sua mãe. Você pega a sua carteira de identidade, vai estar escrito o nome do seu pai e da sua mãe lá. Você pode acontecer o que for. Você pode quebrar copo, você pode brigar, pode acontecer o que for na sua vida. É impossível retirar o registro. Você é filho do seu pai, você é filho da sua mãe. Então, não tem como retirar aquilo que está escrito no registro lá dos céus. Tem um livro escrito o seu nome lá constando. Filho amado de Deus. Filha amada de Deus. Se você foi feito filho, quem que vai fazer você deixar de ser filho? É impossível você deixar de ser filho. Nas suas veias aqui, ó, eu falo do natural. Nas suas veias corre o sangue de Jesus. E se nas suas veias corre o sangue ali do seu pai e da sua mãe, então é impossível de ser retirado. Significa que também não tem como tirar o sangue de Jesus de você. É impossível retirar isso. Você foi feito filho de Deus. Agora, isso significa que porque o povo tinha ali, porque o povo era filho de Deus, Deus não via pecado, significa que eles precisariam, ele tinha que ignorar o estado deles? Que eles tinham pecado, que eles tinham feito coisas erradas? Eles não podiam ignorar a situação que eles viviam. Simplesmente o texto estava dizendo, olha, o povo de fora não pode amaldiçoar. Deus ele já abençoou. Então é impossível retirar a bênção de Deus. Mas apesar de que nós somos abençoados por Deus, mas mesmo sendo abençoados pelo Pai, mesmo assim, Ele ainda cuida de nós e Ele quer que o seu estado seja condizente com a sua posição. Quando, por exemplo, você vive em um estado que não condiz com a sua posição, Deus precisa puxar esse estado para que você possa viver de acordo com a sua posição.
Vou te explicar para você poder entender. Quando uma pessoa ela vive constantemente caindo no mesmo erro, ela precisa ser corrigida, sim ou não? Quando um filho, vamos supor, você tem um filho lá na sua casa, e aí você quer levar ele para o shopping, você quer passear com ele, você dá um banho nele, cuida, você dá a ele todas as instruções, coloca a roupa para ele poder passear. Só que aí ele viu a lama, ele decidiu que ele queria brincar de Peppa Pig. E aí ele viu uma lama lá fora da casa, né, ele foi lá e pulou na lama, se sujou todo, está todo bagunçado, a roupa dele está suja, o cabelo dele está sujo, o rosto está sujo. Tem como ele ir para o shopping agora? Sim ou não? Sim ou não? Não tem como. Ele precisa ser colocado numa condição que ele vai poder ir para o shopping. Você está entendendo? O que esse estado dele, a sujeira, a lama que está nele, faz com que ele deixe de ser filho? Sim ou não? Ele não deixa de ser filho. Mas ele precisa ser limpo, não precisa? Da mesma maneira somos nós. Hora ou outra acontece de nós estarmos em um estado, o estado que eu falo é a lama. Hora ou outra acontece de nós estarmos em um estado que não condiz com a nossa posição. O estado e a nossa posição é como se fossem duas asas. E essas asas, elas precisam estar alinhadas. E Deus, Ele quer alinhar isso para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Por que muitas pessoas, elas não vivem de acordo com a vontade de Deus? É porque o seu estado não tem acompanhado a sua posição. Talvez ali a maneira de viver, que eu falo é o estado, que o estado varia. Talvez a sua posição ali, como a posição de filho amado, a pessoa ela não tem vivido dessa maneira, como filho amado. Talvez, hora ou outra, ela quer brincar de lama, quer brincar na terra, e aí se suja todo. Mas aí Deus, Ele precisa limpar, Ele precisa cuidar, Ele precisa tratar isso, né? Então, quando nós vamos julgar ali a nossa maneira de viver, existem duas maneiras de se autoavaliar. Existe uma autoavaliação que ela é maligna, que traz condenação. O diabo, ele pega ali o seu estado e ele vira para você e fala: peraí, mas você está todo sujo de lama. Como é que você tem coragem de querer ir para o shopping agora? Você não pode mais ir para o shopping. O que seu pai vai pensar disso? O que seu pai vai pensar daquilo outro? Então, existe uma autoavaliação que ela gera condenação, que ela gera morte. Toda condenação, a Bíblia fala que não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Amém? Agora, existe uma autoavaliação que ela fala a respeito das nossas ações, fala a respeito das nossas atitudes. E as nossas atitudes, elas precisam ser de acordo com a nossa posição, amém? Nossas ações, elas precisam acompanhar a nossa posição. Elas precisam estar ali, acompanhar. É por isso que quando nós vamos julgar a nossa vida no todo, nós precisamos julgar o nosso estado de acordo com a nossa posição. É avaliar a nossa vida e pensar: peraí, eu sou filho amado do rei, então tem coisas que eu não posso fazer mais. Eu sou filho amado de Deus, eu não posso mais falar determinadas coisas. Eu sou alguém da nobreza, eu fui feito alguém nobre. Eu sou filho de Deus, então eu não posso mais me comportar como uma criatura qualquer. Eu não posso me comportar mais de acordo com outras, eu não posso me comportar de maneira indisciplinada, né? Quando eu falo a respeito disso, talvez existem momentos que nós precisamos pregar a respeito disso, para que nós possamos estar alinhados com a palavra, alinhados com o propósito de Deus. Hebreus 12, verso 6, abre para mim, por favor. Hebreus 12, verso 6. A Bíblia fala que porque o Senhor, Ele corrige quem ama e Ele açoita todo filho que o recebe. Quando o texto ele fala a respeito disso, ele está falando a respeito dos filhos. Deus, Ele só corrige quem é filho. Você já parou para pensar por que tem coisa que com crente, presta atenção, tem coisa que se o ímpio faz, não dá certo, as coisas elas bagunçam tudo. Amém? Presta atenção aqui, irmãos.
Você já parou para pensar que tem coisa que o ímpio faz, que o ímpio ele não é pego? O ímpio ele pode fazer corrupção, o ímpio pode mentir, ele pode roubar, mas o ímpio ele não é pego. Você já reparou que tem muitas ocasiões que isso acontece? É muito difícil. Tem coisa que se o ímpio fizer, ele não é pego. Mas quando o crente ele decide fazer, imediatamente ele é pego. Você já reparou isso? Se o crente ele decide chegar ali e simplesmente ele quer avançar o sinal. Aí passa uma pessoa e olha, peraí, aquele rapaz ali é crente. Ué, ele é crente e está fazendo isso? Ué, ele virou para a igreja agora, ele está furando o sinal, ele está fazendo aquilo outro. Você já parou para pensar nisso? É porque sobre nós existe uma luz que se manifesta. Deus, escuta uma coisa, quando nós somos feitos filhos, nós somos colocados em uma prateleira diferente, uma prateleira acima. Nós estamos assentados com Cristo. Existia um tempo atrás, onde eu não sei se você chegou a ver isso nos noticiários, um juiz, quando ele passava por determinados lugares, ele gostava de dar carteirada. Aí ele passava ele tinha que encostar ele na blitz, aí ele já dava a carteirada e falava, não, eu sou juiz. Como é que você está querendo me parar? Eu sou juiz aqui, eu sou importante. E dava a carteirada e saía andando. Ninguém falava nada com ele. Pensa, se um policial militar, um policial civil vai chegar nele, vai parar ele. O camarada é juiz. Só que quando você fala a respeito de um juiz, você está falando a respeito de alguém que, em tese, deveria ser alguém nobre. Não é verdade? Quando você fala de um parlamentar lá de Brasília, você pensa assim, não, essa pessoa tem que ser nobre. Você vê que até quando você está ali na TV Senado, ali você está vendo ali os discursos que eles fazem, você vê que até a maneira deles falarem é diferente, não é? É porque, em tese, representa uma nobreza. Nós não esperamos que pessoas nobres façam determinadas coisas. Então, aí só voltando para a história do juiz para concluir. O juiz, aí teve um momento que ele passou na blitz, deu a carteirada, só que pro azar dele, ele estava sendo filmado. E aí ele foi pego, essa gravação rodou o Brasil todo. Eu acho que hoje ele tem vergonha de ele ter na padaria hoje em dia, de tanta vergonha que ele tem. Mas isso representa nós hoje em dia. Se vamos pensar, ele é juiz, ele fez isso, foi pego. Agora, se fosse uma outra pessoa qualquer, será que seria pego? Daria a repercussão que deu? Sim ou não? Não daria essa repercussão. Mas é porque se espera de alguém que é nobre, a nobreza. Quando você fala a respeito de alguém que é filho de Deus, se espera a nobreza. Quando, por exemplo, se conversa com alguém que é feito ali, alguém que é da realeza, o filho ali da Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, se espera a nobreza dele. Se espera a nobreza de cada um daqueles que são representantes da família. Então, da mesma maneira com você recebeu um sangue real nas suas veias. Então, é por isso que você não é mais qualquer pessoa. Talvez, eu vou te explicar de uma forma para você poder entender. Você não pode mais se comportar como qualquer um. Você agora foi feito da nobreza. Então, hoje o Senhor ele está querendo ensinar você a se comportar como alguém que é da nobreza. Amém? Amém? Quando nós falamos da disciplina de Deus, falamos da correção de Deus, às vezes nós atrelamos tudo isso a algo ruim, mas isso é bênção para você, porque Deus querendo que você viva de acordo com aquilo que Ele tem para você. Quando a Bíblia fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus quer que você coma o melhor. Deus quer que você experimente do melhor dessa terra. Vou falar de novo para você poder entender em nome de Jesus. Deus, Ele quer que você coma e que você desfrute do melhor dessa terra. É isso que Deus ele tem para a sua vida. É por isso que Ele precisa, hora ou outra, alinhar você para que você possa viver da maneira correta. Para que você possa viver de maneira digna. A Bíblia ela nos fala, olha, para que possamos viver de modo digno do Evangelho. Você foi feito cidadão do céu, você não é mais cidadão dessa terra. Você é um cidadão celestial. Quando você fala, quando você está em um determinado lugar, as regiões celestes olham para você e quando elas olham para você, elas percebem Cristo. Elas veem Deus em você, elas veem Jesus em você. É por isso que hoje você não se comporta mais da mesma maneira. Hoje, você talvez não seja aquilo que você quer ser lá na frente. Mas eu tenho certeza, hoje, você não é mais como você era antes. Você não fala mais como você falava antigamente.
Eu não falo mais como eu falava antigamente. É porque Deus está num processo. Deus está transformando eu e você. Deus está nos transformando. E a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir até o dia de Cristo. Começou a boa obra em você, ele mesmo vai completar. Fique em paz. Se existe algo que tenha acontecido com você, é difícil, está penoso passar pela situação que você está passando, calma. Deus é quem está cuidando de você. Quando Deus ele trata os seus filhos, ele nunca vai tratar de uma forma abusiva. Deus não é um pai abusivo, ele é um pai que te ama. Quando, por exemplo, chega ali, vamos supor, você tem filho, quantos aqui tem filhos? Você tem filho? Vamos pensar, vamos imaginar. Você dá ali a sua educação para o seu filho, amém? Você quer que seu filho fale da maneira que você acha apropriado, não é verdade? Amém? Agora vamos imaginar. Você já viu que tem criança que ela, de certa forma, manipuladora? Tem criança que ela sabe influenciar a outra a fazer aquilo que ela faz. Você já viu isso? Tem muita criança que é assim. Né? Tem crianças ali que são ali, de fato, uma bênção. São influenciadoras desde o início. Aí, vamos imaginar você. Imagina você na história. Você trata o seu filho, você ensina, cuida, aí para que ele preste atenção, para que o seu filho fale da maneira que você acha apropriado, para que ele fale da maneira que você ensinou. Aí chega o seu filho na sua casa, falando coisas que o filho do vizinho fala. O que você ia achar disso? Aí chega o seu filho na sua casa, falando de uma forma diferente, falando ali um linguajar diferente do que o que você costuma falar. Quando você vai tratar com ele, você não vai tratar de uma forma abusiva, porque você ama o seu filho. Você ama ele, você é um pai amoroso, você é uma mãe amorosa, então você quer cuidar dele e ensiná-lo da maneira correta. Então, a primeira reação é você fazer, presta atenção, a primeira reação é o seguinte, é o pai, ele imediatamente ele vai falar, peraí, filho, eu te ensinei dessa maneira. Aqui em casa nós não falamos dessa forma, eu não falo assim. Sua mãe não fala desse jeito, então eu não quero que você fale desse jeito. Então você repreende, amém? Essa é uma forma de repreensão. Deus, da mesma maneira, quando ele vai repreender primeiro falando. A primeira forma de repreensão é a palavra. Quando, por exemplo, eu prego para você, a primeira maneira de te exortar é através da pregação. Se você é transformado através da pregação, aleluia. Então você já foi transformado, você já está sendo transformado. Agora, se no segundo passo, ali, talvez só falando, você não ouviu, você não entendeu o que o pai estava querendo te ensinar, então vai ter que ser feito de outras maneiras. E aí a Bíblia fala que, olha, que o pai, o Senhor, ele corrige o filho a quem ama, e ele açoita todo filho que o recebe. No verso 5, a Bíblia fala o seguinte, que estáis esquecidos da exortação, que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, e não desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Aí eu já estou no verso 7. E Deus, ele vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de todos os que se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitavam, e nós os respeitávamos. E não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Olha o que o texto está falando, preste atenção. Foca bastante nessa palavra, essa palavra é muito importante para você. Aqui ele está dizendo o seguinte, Deus, quando ele trata com seu filho, olha o que o verso 9 está dizendo aqui, olha. Não havemos de estar com muito maior submissão ao Pai espiritual, e então nós viveremos? Olha o que o texto está dizendo. O filho, quando ele é corrigido pelo pai, a finalidade é que ele receba vida. A finalidade de toda correção e de toda disciplina é que o filho ele continue vivo. Porque existem coisas que os filhos fazem que vai levá-los para a morte. Tem coisa que o filho faz, por exemplo, vamos imaginar a situação. Você que tem filho
filho homem aí, você já passou por isso, meus pais já passaram. Tá jogando bola na rua. Aí a bola tá lá o tempo todo ali naquele perigo de ser ali atropelado. O filho está jogando bola na rua com perigo ali de ser atropelado. Quando o pai, ele chega para o filho e ele fala: filho, não joga bola na rua, porque senão você vai ser atropelado. Não é isso que ele faz? É a primeira coisa. Agora, em segundo, o que o pai pode fazer? O filho continua jogando bola na rua. Então qual que é o próximo passo do pai? Ele vai pegar a bola e ele vai furar a bola. Você já teve a bola furada? Já aconteceu com você? Pois é, a bola tem que furar a bola. Mas agora, vamos pensar um pouquinho. Será que o pai e a mãe, ele vai pegar o filho, vai furar o filho? Vai agredir o filho? Agressão que eu falo, eu não estou falando de dar uma chinelada. Eu estou falando de chegar e pegar ali e furar da mesma maneira que a bola. Ele nunca vai fazer isso. Porque a intenção do pai é que o filho receba vida. A intenção do pai é que o filho seja protegido. O pai quer te guardar, amém? Amém? Você entende isso? O pai quer guardar você, ele quer preservar você. Então, se for necessário, Deus vai furar a bola para que você continue vivo. Para poder te guardar. Muitas vezes ele vai precisar furar a bola. E quando eu falo de furar a bola, eu falo a respeito de Deus tirar aquilo que pode levar você à morte. Talvez morte espiritual. Talvez a morte física, muitas vezes. Então, Deus, ele faz de tudo para que você seja preservado. Deus quer preservar você com vida. Ele quer preservar você para que você permaneça na posição correta. Porque Deus quer que o seu estado acompanhe a sua posição. Deus quer que você fale de acordo com a sua posição. Que você tenha atitudes de acordo com a sua posição. Aqui, uma outra coisa. Em João capítulo 15, verso 2. A Bíblia, ela fala que todo ramo que estando em mim e não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Qual que é a maneira de Deus preservar você, de disciplinar? A primeira coisa é através da palavra. Quando Deus quer disciplinar um filho, ele nunca vai gerar um acidente de carro. Ele não vai levar ali o filho a ter uma doença. Você já viu ali histórias falando que Deus, ele manda doença, que Deus manda acidente de carro, que Deus manda o assaltante, coisa nesse sentido? Deus, ele não faz esse tipo de coisas. Porque Deus, o interesse de Deus não é matar você. Pelo contrário, é que você continue vivo. A vontade de Deus é preservar você. Então Deus não é aquele que lança praga, que lança doença. A Bíblia fala que todos aqueles que vieram até Jesus nos evangelhos, todos eles foram curados. Todos os enfermos foram curados. Agora, será que Jesus, sendo Deus, ele curava ali nos evangelhos? E hoje ele vai decidir ali na cabeça, ele vai mandar doença na vida do povo, dos seus filhos? De maneira nenhuma. Ele não vai lançar doença, ele não vai lançar praga. Porque Deus, ele não faz isso mais nesses dias. Hoje, a vontade de Deus é que você seja preservado e que você continue caminhando no propósito dele. Deus tem um propósito para você poder seguir. E um exemplo aqui para a gente poder concluir é o exemplo do filho pródigo. A gente já está concluindo. E nisso eu queria que você ficasse de pé. Existem algumas formas de Deus de trazer disciplina. A primeira que eu falei para vocês, aqui eu não vou falar sobre todas detalhadamente. A primeira delas é a palavra, é a repreensão. Outra dessas formas é quando Deus, ele fecha portas. Você lembra da história do filho pródigo? Quando ele tinha pegado a herança dele com o pai ainda vivo. Ele estava em uma terra distante. O seu dinheiro acabou. Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. O cartão de crédito esgotou. O dinheiro do bolso acabou. Os amigos foram embora. Toda a companhia que ele tinha foi embora. A única solução dele, a única saída para ele era trabalhar ali em um chiqueiro. Era trabalhar com porcos. Ou seja, o que o texto está querendo nos mostrar? Que a porta de emprego para ele se fechou. Ele tinha emprego quando ele estava com o pai, com a mãe?
Tinha, não tinha? Ele tinha emprego, ele tinha ali um trabalho para fazer. O seu irmão mais velho trabalhava. Só que quando o dinheiro dele acabou, no meio daquele local onde ele estava lidando ali, que ele estava ao lado de meretrizes, que estava gastando o dinheiro do pai dele, o dinheiro dele acabou completamente. Chegou uma hora que não tinha mais emprego. A porta fechou. Deus fecha portas também. E quando Deus fecha portas, muitas vezes é para nos ensinar que aquele ali não é o caminho. Então Deus ele quer te levar para o caminho correto. Então depois disso, qual foi o final, o objetivo de Deus? O objetivo de Deus, quando Deus disciplina, é que o filho caia em si e que o filho entenda, peraí, até os empregados do meu pai têm alimento, têm suprimento, e eu estou aqui sofrendo, por quê? Não, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer que eu me arrependo. Eu vou dizer, pai, eu pequei e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz um dos seus servos, me faz um dos seus empregados. O objetivo de Deus em todas as disciplinas, toda vez que Deus te disciplina, é mostrar para você que o caminho está errado. Você precisa voltar para o propósito. Hoje, a vontade de Deus para você, o que eu quero te ensinar com essa palavra é o seguinte: Deus ele quer que você seja alinhado no propósito. Deus quer alinhar o seu estado à sua posição. Você foi colocado em uma posição onde você foi feito mais do que vencedor. Onde você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Deus não quer ver você como um filho de Deus se comportando de qualquer maneira. Deus não quer ver você se comportando como filho do vizinho, não. Você foi feito filho da realeza. Você foi feito filho de Deus. O seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar é como filho. O seu lugar é aqui se portando e comendo na mesa do Pai. Esse é o seu lugar. E se for necessário, Deus vai furar a bola. Se for necessário, Deus vai fechar as portas. Mas para que você entenda que existe provisão suficiente na casa do Pai. Existe provisão suficiente na mesa do Pai. E é isso que eu quero que você entenda. Se você é batizado em alguma igreja evangélica, você pode ceiar conosco também, contribuir, por favor. Você foi convidado para a mesa do rei. O rei ele está chamando você para poder comer a mesa. E todo aquele que come a mesa com o rei não tem necessidade de coisa alguma. Deus está chamando você para viver dias onde você não vai ter necessidade de nada. Quando você se coloca assentado com Cristo nas regiões celestes, você está aceitando a posição que Deus te colocou. Você está aceitando ser chamado filho de Deus, filho amado do Pai, filho do Rei. Você foi feito filho do Rei. É por isso que hoje Deus está chamando você. Filho, volta para casa. Filha, volta para casa. Volta para onde você nunca devia ter saído. Deus está chamando você para viver aquilo que Ele tem para você. Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Pode colocar o louvor para a gente poder orar. Mas eu quero orar com você. Quantos sentem a necessidade de orar aqui, amém? Você sente a necessidade de orar? Então eu queria que você orasse ao Pai nessa noite e que você falasse com Ele. Você pedisse ao Pai, Pai, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Pede para o Pai para que Ele possa liberar sobre você tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Ele tem coisas sobrenaturais para liberar. Talvez você ainda não entendeu. Talvez você está tão ocupado ali com aquela bola, achando que jogar bola na rua está muito bom. Mas o Pai está te chamando para você poder viver dias incríveis na presença dEle. Para você viver aquilo que Ele tem para você. Ele está falando para você, olha, eu tenho coisas maiores. Eu tenho coisas maiores para liberar na sua vida. Senhor Jesus, eu quero colocar aqui. Antes de eu falar, cantava e eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para receber tudo que o Senhor tem para eles. Em nome do Senhor, tu tens sido eu peço, Pai, tão que o bom Senhor possa nos dar a direção, que o Senhor possa nos conduzir e nos alinhar, ó Pai, no centro da tua antes de eu vontade, respirar, centro do teu propósito. sopraste tua Espírito de vida. Deus, nós não queremos andar, ó Pai, de maneira errada. Nós não queremos, ó Pai, Tu tens viver sido aquilo que o Senhor não tem para nós. Nós não queremos andar, meu Pai, por caminhos tortuosos. Nós queremos andar
queremos estar no centro do seu propósito, queremos estar no centro da sua vontade. Pai, eu me disponho nessa noite a viver o que o Senhor tem para mim. Eu creio que a sua vontade é boa, eu creio que a sua vontade é agradável, é perfeita. Ó Pai, por isso eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, alinha aquilo que precisa ser alinhado, destrava aquilo que precisa ser destravado. Abre os olhos, ó Pai, de cada um de nós, abre os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem nos mostrado, nos direcionado. Ó Pai, abre os nossos olhos, tira aquilo que tem nos impedido de ver o Senhor, tira aquilo que tem nos impedido de receber do Senhor. E Pai, que nesses dias nós possamos experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pois sabemos, ó Pai, sermos aqui, vamos cometer o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que você levantasse as suas mãos ao céu. Tu tem sido tão bom. Fala assim comigo, Senhor Jesus, eu quero comer da tua mesa. Não tinha valor, Eu quero mas tudo viver pagou a vida que o Senhor tem para mim. Levanta o seu corpo, Tu tem sido tão fala assim comigo, Senhor bom Jesus, pra mim. eu creio que o Senhor é o teu filho que desceu do céu. E eu creio que ao comer deste pão eu recebo vida, eu recebo saúde. Fala assim comigo, levanta o seu cara assim nos céus agora. Fala assim comigo, eu creio em nome de Jesus que o seu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Fala assim, eu creio que eu estou aliançado com Cristo, e nessa aliança eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Fala assim comigo, eu creio que essa aliança é inquebrável. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Comendo pão e bebendo cálice, que Deus abençoe a sua semana. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas